Eclipse final. A órbita do medo. Capítulo 1. O silêncio que grita. A escuridão do espaço era mais do que ausência de luz. Era uma presença viva, um vácuo que sugava sons, esperanças e, eventualmente, sanidade. A estação espacial Alcione flutuava como um sarcófago metálico à deriva na órbita de um asteroide esquecido. Seus painéis solares, danificados por micrometeoritos, pareciam asas quebradas de um pássaro mítico. Dentro da nave de pesquisa Kepri, a doutora Lena Crow ajustou o visor de seu traje, seus dedos tremendo levemente. Ela não temia o espaço, temia o que poderia estar escondido nele. Chegamos! Sistema da Alcione está morto, mas estruturalmente intacto, anunciou o capitão Marcus Thorne, sua voz ecoando no cockpit. Seus olhos não deixavam a tela de scanners procurando por ameaças que os sensores não conseguiriam detectar. Lena observou pela janela. A estação era um labirinto de módulos enferrujados e cabos expostos, um cadáver tecnológico que parecia sussurrar histórias de horror. "Por que alguém construiu isso tão longe de tudo?" murmurou Zoe Miller, a psicóloga da tripulação, seus dedos tamborilando nervosamente no console. "Mineração de asteroides e outras coisas", respondeu Thorne, evasivo. "Nosso trabalho é recuperar os dados do núcleo e sair. Rápido." A Kepri ancorou suavemente na doca principal. O som de metal rangendo contra metal fez Lena estremecer. Quando a escotilha se abriu, o ar gelado e estagnado da estação invadiu a nave. Cheirava a óleo queimado, ozônio e algo mais, orgânico, podre. "Vamos nos dividir", ordenou Thorne. "Khan, verifique os sistemas elétricos. Lena, você vem comigo para o laboratório principal. Zoe, fique aqui e monitore as comunicações." O Dr. Aris Khan, o engenheiro gênio com humor ácido, pegou sua ferramenta. "Se virem algum alienígena pegajoso, gritem, estou com fome." Ninguém riu. O corredor principal da Alcione era estreito, com luzes de emergência piscando irregularmente. Sombras dançavam nas paredes, criando ilusões de movimento. Lena manteve sua arma de choque próxima. Ela não acreditava em fantasias, mas acreditava em precaução. "Olhe isso!" disse Thorne, parando diante de uma porta com a inscrição Lab 3. O painel de acesso estava arrancado e dentro, equipamentos de biologia molecular estavam destruídos. Tubos de ensaio quebrados, amostras espalhadas como sangue seco. "Eles estavam estudando algo aqui", sussurrou Lena, pegando um registro de dados. A tela cracada ainda mostrava fragmentos de texto. "Xenoderma. Assimilação. Não resistir." De repente, uma voz distorcida ecoou nos alto-falantes da estação, fazendo ambos saltarem. "Atenção! Ouvem? Saiam!" Era uma transmissão de emergência, mas com uma qualidade mecanicamente distorcida, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. "Zoe! É você?" perguntou Thorne no rádio. Apenas estática respondeu. "Merda! Voltemos para a nave!" disse Thorne, puxando Lena pelo braço. Mas quando se viraram, a porta do corredor havia se fechado, sem aviso, sem ruído. "Isso é impossível! Os sistemas estão offline", disse Lena, seu coração acelerando. "Nada é impossível aqui", respondeu Thorne, tentando abrir a porta manualmente. Foi então que Lena viu. No final do corredor, uma figura se moveu. Não era humana, era uma silhueta retorcida, com membros alongados e um brilho metálico sobre a pouca luz. Ela se movia de forma irregular, como um inseto aprendendo a andar. "Thorne!" ela sussurrou, apontando. Quando ele se virou, a figura havia desaparecido. Mas no chão, onde ela estivera, havia uma mancha negra e oleosa, e ela estava se movendo, rastejando em sua direção. O rádio de Thorne crepitou. Era a voz de Khan, agora aguda e desesperada. "Não venham para a sala de máquinas! Ele está aqui! Ele está..." A transmissão cortou. No exato momento, as luzes da Alcione se apagaram completamente, mergulhando-os na densa escuridão, e algo começou a se arrastar no teto. Capítulo 2. Eco de pânico. A escuridão era tão espessa que Lena podia senti-la pressionando contra suas pálpebras, um veludo negro e sufocante.
Seus ouvidos uniam com o silêncio anormal da estação, até os habituais ruídos de sistemas de ventilação e o bips dos equipamentos haviam cessado. Apenas sua própria respiração, ofegante e amplificada dentro do capacete, quebrava o vazio. "Thorne!" sussurrou ela, estendendo a mão às cegas. Seus dedos encontraram o tecido áspero de sua manga. Ele estava imóvel, tenso como um fio prestes a arrebentar. "Fique quieta!" Sua voz era um sopro áspero no rádio interno. "Ouça!" E então ela ouviu. Era um arrastar, úmido, pesado, vindo do teto, como se algo grande e disforme estivesse se movendo lentamente pelos dutos de ventilação, sua massa se contorcendo contra o metal. Um ruído de arranhar seguia o movimento, como unhas ou garras testando a superfície. "Precisamos sair deste corredor", Thorne disse, sua voz recuperando um fio de autoridade. "Há uma escotilha de manutenção a 10 metros. Vamos." Eles se moveram às cegas, as mãos deslizando pela parede fria como orientação. Cada passo pareceu explosivamente alto na quietude. Lena podia sentir seus músculos tremendo, não apenas de medo, mas da fria realidade de estarem presos em uma lata flutuante com algo indescritível. O arrastar no teto parou. "Ele sabe onde estamos", sussurrou Lena, uma realização gelada escorrendo por sua espinha. "A escotilha está aqui." Thorne estava se virando, suas mãos batendo contra o metal. "Me ajude a girar a moldura." Eles trabalharam freneticamente, cegos e desajeitados. O metal rangia, relutante, mas então cedeu com um clique alto, muito alto. De cima veio um som de raspagem frenética. Então um impacto. O teto amassou para baixo, acima deles, como se algo pesado tivesse pulado sobre ele. "Entre! Agora!" Thorne empurrou Lena para a abertura escura. Ela caiu para a frente, aterrissando num espaço apertado e ainda mais escuro. Ele veio atrás, puxando a escotilha fechada atrás deles. O clique da trava soou como um suspiro de alívio. Eles estavam em um túnel de serviço, tão apertado que mal podiam se virar. Uma única luz vermelha de emergência piscava à distância, lançando sombras pulsantes e loucas. "O que foi aquilo, Thorne?" perguntou Lena, sua voz trêmula. "E por que os sistemas principais falharam de repente?" Thorne não respondeu imediatamente. Ele estava com a orelha pressionada contra a porta, ouvindo. "Não sei o que é, mas não é por acaso que estamos aqui, Lena. A corporação, eles sabiam que a estação não estava simplesmente abandonada. Estava contaminada." "O quê?" sussurrou ela, horrorizada. "Você quis dizer que fomos enviados aqui como cobaias?" Eles chamam de avaliação de risco de campo. A missão anterior da Alcione descobriu algo naquele asteroide, uma forma de vida. Eles a chamaram de Projeto Eclipse, algo que pode fundir matéria orgânica e inorgânica. O rádio de Lena crepitou de repente, fazendo os dois pularem. Uma voz distorcida, mas reconhecível, saiu dele. Era Zoe. Lena? Thorne? Por favor, respondam." Ela soava assustada, mas viva. "Zoe, onde você está? O que aconteceu?" disse Lena rapidamente. "Os sistemas reiniciaram sozinhos. As portas estão todas trancadas." Estática cortou sua voz. "Ouvi gritos da sala de máquinas. Era o Khan. Ele não soava como ele." A transmissão foi interrompida por um ruído agudo, então uma nova voz surgiu. Era Khan, mas não era. Soava superposto, metálico, como se 1000 sussurros estivessem saindo de sua garganta ao mesmo tempo. "Não precisam correr, não precisam temer. A união é paz. A assimilação é perfeição." A voz então mudou para um sussurro infantil e aterrorizante. "Estou vendo vocês pelo duto." Lena e Thorne congelaram. Lentamente, muito lentamente, eles ergueram os olhos. A grade de ventilação acima deles estava escura, mas então um olho se abriu na escuridão. Não um olho humano. Era grande, sem pálpebra, com uma íris que brilhava com um leve brilho âmbar mecânico. Ele se fixou neles, piscando lentamente com um filme leitoso. E então, sumiu.
Os sistemas da estação repentinamente rugiram de volta à vida. As luzes se acenderam, cegantes após a escuridão, e o som abafado dos ventiladores encheu o ar. A Scott lá atrás deles se abriu com um suspiro. Eles estavam de volta ao corredor principal, agora banhado em luz branca e estéril, vazio. Não totalmente vazio. No chão, leading em direção à sala de máquinas, havia um rastro da mesma substância negra e oleosa que eles haviam visto antes. "Khan", disse Thorne, sua face pálida. "Precisamos chegar à doca agora." Mas era tarde demais. No final do corredor, uma figura se ergueu. Era Aris Khan, ou o que restara dele. Metade de seu rosto era familiar, cheio de pânico. A outra metade era uma massa retorcida de fios, metal e carne pulsante. Seu braço direito estava fundido com uma chave de catraca e as pontas dos dedos replaçadas por ferramentas afiadas. Ele os fitou e sua boca se abriu. Duas vozes saíram, a dele e algo mais profundo e rancoroso. "Eles disseram para eu fazer as coisas funcionarem", sussurrou a voz de Khan, cheia de agonia. "E eu vou funcionar, começando por vocês." Ele deu um passo à frente, seu movimento um arrastar desengonçado de carne e máquina. A porta da doca, a 50 metros deles, começou a se fechar lentamente. O capítulo 2 termina com Khan bloqueando seu caminho para a segurança, a porta se fechando e a realização de que a estação em si está se voltando contra eles. Capítulo 3 – A engenhoca de carne e metal. A porta da doca deslizava fechada com uma lentidão agonizante, seu mecanismo rangendo como se estivesse sob enorme strain. 50 metros nunca pareceram tão distantes. Khan, ou a coisa que Khan havia se tornado, bloqueava o corredor. Seu corpo era um pesadelo de contradições. Onde a pele ainda era humana, estava pálida e cravejada de fios de cobre que pulsavam com uma luz âmbar fraca. O resto era uma colagem grotesca de partes mecânicas fundidas à carne, como se tivesse sido derretido e remoldado por um artista insano. Sua boca abriu-se novamente, e as duas vozes emergiram em uníssono dissonante. "Fujam", sussurrou a voz de Khan, trêmula e cheia de um terror próprio. "Juntem-se à consciência", rosnou a voz sobreposta, metálica e sem alma. Lena congelou, seu treinamento científico colidindo com o puro instinto de sobrevivência. Ela viu que os olhos de Khan, um ainda humano, o outro uma lente de câmera, estavam cheios de lágrimas de óleo preto. Thorne não hesitou. Ele ergueu sua ferramenta de percussão, uma marreta compacta usada para desengripar portas. "Khan, lute contra isso! Lute!" A coisa que foi Khan girou a cabeça em um ângulo impossível. O braço fundido com a chave de catraca levantou-se e as ferramentas em suas pontas de dedos giraram com um zumbido ameaçador. "Não é mais Khan", sussurrou a voz metálica. "É evolução." Thorne investiu, golpeando o braço mecânico. O impacto ecoou no corredor, mas a criatura mal se moveu. Em vez disso, ela retaliou com velocidade sobrenatural, golpeando Thorne no peito com sua mão humana, que agora tinha uma força desumana. Ele voou para trás, atingindo a parede com um baque surdo. "Thorne!" gritou Lena, correndo para ele. A porta da doca estava pela metade. 30 metros. A criatura os observou, sua cabeça inclinada como um cachorro curioso. Então ela começou a se mover de novo, seu arrastar tornando-se mais fluido, mais assurado, como se estivesse se adaptando a seu novo corpo. Lena puxou Thorne para cima. Ele estava atordoado, mas consciente. A doca, ele gaguejou. "Eu sei." Ela olhou ao redor, desesperada. Seus olhos pousaram em um extintor de incêndio preso na parede. A criatura estava a apenas 10 metros agora, suas ferramentas rangendo contra o metal do chão.
Lina agarrou o extintor, arrancou-o do suporte e jogou-o com toda a sua força, não na criatura, mas no painel de controle da iluminação do corredor, alguns metros à frente dela. O plástico estilhaçou. Faíscas voaram. As luzes piscaram violentamente e então apagaram, mergulhando a seção do corredor na escuridão mais uma vez. A única luz vinha da luz de emergência acima da doca, agora a 20 metros. Um grito de frustração, duas vozes, uma sobreposta à outra, ecoou na escuridão. A criatura parou, confusa pela perda repentina de visão. "Agora!" Lina sussurrou, puxando o torno para frente. Eles correram, tropeçando na penumbra. Os passos da criatura começaram atrás deles, mas mais lentos, mais hesitantes. Ela se estava orientando pelo som. 15 metros. A porta da doca estava a 3/4 fechada. 10 metros. Eles poderiam ver o interior da Capri, iluminado e seguro. 5 metros. Um metal rangeu atrás deles, muito perto. Lina não ousou olhar para trás. Ela se jogou para frente, empurrando Thorne através da abertura estreita da porta e então se lançando atrás dele. Ela rolou no chão da doca, sentindo a porta fechar-se com um clique final atrás dela. Segurança. Silêncio. A excêntrica, mas familiar cacofonia da Capri Systems. Eles estavam a salvo. Thorne estava de joelhos, ofegante. Você foi brilhante. Lina sentou-se, encostando-se na fria parede metálica, tentando recuperar o fôlego. Ela olhou para a porta fechada, esperando ouvir batidas, arranhões. Nada. Apenas silêncio. E então, o sistema de som interno da Capri crepitou. A voz de Zoe veio, clara e nítida, mas carregada de um pavor absoluto. "Lena, Thorne, vocês estão a bordo? Ah, graças a Deus", ela soluçou. Ele está aqui na ponte comigo, mas ele não me viu. Ele está se fundindo ao console de navegação." Lina e Thorne trocaram olhos de horror. Eles não estavam sozinhos na Capri. A voz de Zoe sussurrou, tremendo. "E ele está cantarolando." Capítulo 4. O zumbido na parede. O som do ar-condicionado da Capri nunca parecera tão alto. Cada sopro era um sussurro alienígena. Cada clique metálico uma ameaça potencial. Lena encostou-se na fria parede da doca, tentando controlar a tremedeira incontrolável de suas mãos. Eles estavam dentro, mas estavam seguros? A pergunta ecoou em sua mente, envenenada pelo sussurro final de Zoe. "Ele está cantarolando." Thorne já estava de pé, o rosto pálido sob a luz fluorescente, mas seus olhos estavam focados, endurecidos pela adrenalina. Ele pegou a marreta que havia caído no chão ao seu lado, seus nós dos dedos brancos de tanto apertar. "Precisamos chegar à ponte." Sua voz era áspera, um comando disfarçado de proposta. "Ele está lá, Thorne." Lena sussurrou, levantando-se. "Eu ouvi." Ele a interrompeu, seu olhar fixo na escotilha interna que levava aos corredores da nave. "E se ele está se fundindo com a nave, então não temos tempo. Precisamos detê-lo antes que ele assuma o controle total." A perspectiva era inimaginável. Khan, ou a entidade que Khan havia se tornado, fundida com os sistemas da Capri, tornando-se a nave. A ideia era tão aterrorizante que beirava o absurdo, mas após o que tinham visto, nada estava fora dos limites do possível. Eles se moveram em silêncio, seus passos abafados pelo piso de borracha do corredor. A Capri era uma nave de pesquisa, não uma belonave. Seus corredores eram estreitos, cheios de equipamentos armazenados e painéis de acesso abertos. Cada sombra era uma emboscada em potencial. De repente, as luzes cintilaram. Uma vez, duas, e então se estabilizaram, mas com um brilho ligeiramente mais fraco, mais âmbar. "Foi ele?" perguntou Lena, com o coração batendo forte em seu peito. "Não importa", murmurou Thorne, parando diante de uma junção.
A ponte é à esquerda. A sala de máquinas auxiliar é à direita. Precisamos desativar a energia não essencial primeiro. Isolá-lo.